Ele começou sua carreira musical como um menino prodígio rodeado pelos irmãos e chegou ao estrelato sendo considerado por muitos como o rei do pop. Nós somos o canal Nossa História e hoje vamos contar sobre o incrível legado de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, nos Estados Unidos. Filho de Joseph e Catherine Jackson, o cantor foi o sétimo dos 9 filhos do casal. O pai de Michael trabalhava em uma usina siderúrgica e nas horas vagas era um empresário musical sem sucesso. Catherine era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Logo cedo, Joe Jackson percebeu a aptidão dos filhos para a música. Sendo assim, a partir de 1964, eles ficaram conhecidos como Jackson Brothers e passaram a se apresentar em bares e exposições. Joe era muito rígido com os filhos. Como Michael era o melhor dançarino, era usado como exemplo para intimidar os irmãos. Michael dizia que Joe batia nos filhos, além de assustá-lo tanto que ele vomitava, além de não permitir que o chamasse de pai, somente de Joe. O nome do grupo foi modificado para Jackson 5 por sugestão de uma contratante, que afirmava que, como muitos irmãos faziam sucesso na época, ela achava melhor que passasse a se apresentar como Jackson 5. Michael iniciou as apresentações musicais com os Jackson 5 aos 6 anos de idade. Além de ter uma voz peculiar e muito afinada, ele se destacava dos irmãos pela naturalidade ao dançar e criar passos de dança. O sucesso do grupo começou no fim dos anos 60 ao assinarem um contrato com a gravadora Motown Records. A partir daí, passaram a participar de programas de TV de sucesso. Na década de 70, Jermaine saiu da banda para iniciar sua carreira solo, e aí o grupo passou a se chamar The Jacksons. Enquanto se apresentava com os irmãos, Michael escrevia músicas de sua autoria. Ele fez 4 álbuns solo, de 1972 a 1975. Em 1978, enquanto participava da produção do filme The Wiz, Michael conheceu Quincy Jones, que era um produtor musical de renome, e a partir daí passaram a trabalhar juntos. Em 1979 se separou do grupo e iniciou a carreira solo com o disco Off the Wall. O álbum vendeu mais de 4 milhões de cópias e incluiu 4 músicas no top 10. Com este disco, o cantor obteve muito sucesso, ganhando um Grammy e amadurecendo sua imagem, que era de menino prodígio até então. Nos anos 80 fez parcerias de sucesso, como por exemplo com o ex-Beatle Paul McCartney, com o qual lançou The Girl Is Mine e Say Say Say. Em 1982, lançou Thriller, o álbum mais vendido da história da música. Considerado revolucionário em função da mistura de ritmos e estilos, como pop e rock, o disco teve enorme sucesso graças aos videoclipes. As produções tinham efeitos especiais, coreografias, maquiagem e roteiro. Vejam os números do disco. Além disso, pela primeira vez na história, um artista contou com 4 músicas de um mesmo álbum entre as 10 mais tocadas nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. Em maio de 1983, em um especial que celebrava os 25 anos da gravadora Motown, depois de uma apresentação ao lado dos irmãos, Michael ficou sozinho no palco para cantar Billie Jean. Nessa apresentação, o astro mostrou pela primeira vez um passo de dança em que se deslocou para trás enquanto seus pés pareciam mover-se na direção oposta, produzindo a ilusão de que ele flutuava sobre o palco. Batizado de Moonwalk, o movimento se tornou uma das marcas registradas do artista. Em 1984, durante a gravação de um comercial para a Pepsi, Michael sofreu queimaduras de 2º e 3º graus no couro cabeludo. Fez cirurgias de enxerto de pele e implante de cabelo. A Pepsi ressarciu o cantor com $1 milhão e ele usou esse valor para criar a Associação Michael Jackson Burn Center, para cuidar de crianças vítimas de queimadura. Solidário às causas sociais, em 1985, Michael escreveu a música We Are the World, junto com o cantor Lionel Richie. A canção foi gravada com mais de 40 cantores famosos. O disco vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo e foram arrecadados mais de $75 milhões para ajudar a população africana. Essa gravação fez parte da campanha mundial da organização USA for Africa contra a fome no continente. Em 1987, Michael Jackson lançou mais um disco de sucesso, Bad, que vendeu mais de 25 milhões de cópias.
Também neste disco, o cantor investiu maciçamente em videoclipes. Em 1988, Michael lançou a sua autobiografia, o livro Moonwalker. Neste mesmo ano, o cantor construiu, na Califórnia, um rancho que chamou de Neverland. Havia roda gigante, carrossel, montanha-russa, cinema, entre outros brinquedos e vários animais. O cantor dizia que lá poderia curtir um pouco da infância que ele nunca teve. Em 1991, Michael lançou o álbum Dangerous, que alcançou mais de 20 milhões de cópias vendidas. Michael contou com vários artistas nas produções de alguns de seus clipes. Vejam alguns exemplos. Em 1993, Michael foi entrevistado por Oprah Winfrey e declarou que ficou com a pele esbranquiçada por causa de uma doença, chamada vitiligo. Essa é uma doença que ataca as células que produzem o pigmento que nos dá cor. Michael fez um tratamento com hidroquinona para despigmentar as áreas que ainda estavam intactas e uniformizar a cor pelo corpo. Ainda neste mesmo ano, Michael foi acusado de pedofilia pela primeira vez. A acusação surgiu da família de Jordan Chandler, um garoto de 13 anos. O cantor negou as acusações, mas fechou um acordo financeiro de 20 milhões de dólares com a família do menino para encerrar o caso. 10 anos depois, Michael recebeu outras 9 acusações feitas por crianças com menos de 14 anos. As queixas diziam respeito à pedofilia e fornecimento de entorpecentes, no caso, vinho. Michael Jackson casou-se 2 vezes. A primeira foi em 1994 com Lisa Marie Presley, filha do astro Elvis Presley, e durou 2 anos. A segunda foi com a enfermeira Debbie Rowe, com quem teve 2 filhos, Prince, Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Catherine Jackson. Michael ainda tem um terceiro filho, fruto de inseminação artificial, chamado Blanket, ou Biggie, Prince Michael Jackson II, cuja identidade da mãe é desconhecida. Em 1995, Michael Jackson lançou seu primeiro álbum de compilação, History, Past, Present and Future, livro 1. Ainda neste ano, o cantor veio ao Brasil e gravou o videoclipe da música They Don't Care About Us, no Pelourinho, Salvador. Michael já havia visitado o Brasil com os The Jacksons em 1974. Em 2001, o rei do pop lançou seu primeiro disco de estúdio após anos parado. Chamado de Invincible, que por conta de uma briga com a gravadora Sony não teve grande sucesso comercial. Em março de 2009, o cantor anunciou uma turnê mundial, chamada This Is It, que começaria em Londres, mas foi cancelada em função de sua morte. Muito se falou com o passar dos anos sobre as cirurgias plásticas que Michael teria feito. Ele sempre negou publicamente a maioria delas, mas sua mãe, Catherine Jackson, disse à entrevistadora Oprah Winfrey que o cantor era muito inseguro em relação à sua aparência e que se achava feio. Ela também declarou acreditar que, após fazer a primeira intervenção no nariz, Michael teria ficado viciado nos procedimentos. Michael morreu em 25 de junho de 2009. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. Em seu organismo foi encontrada alta dose de propofol, que é um anestésico, combinado com remédios para ansiedade e insônia. O médico Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, por ter dado os medicamentos para Michael. Ele ficou preso por 2 anos. Seu álbum Michael, lançado no dia 13 de dezembro de 2010, foi um sucesso póstumo que reuniu 10 canções inéditas. O disco vendeu 3 milhões de cópias no primeiro ano. Em maio de 2014, foi lançado seu segundo álbum póstumo, intitulado Escape, que tinha 8 canções inéditas. Nós, do canal Nossa História, agradecemos sua presença. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado!